Se vocês me permitem, hoje eu vou falar de um livro que não está em circulação no Brasil, mas que ainda assim acho que vale a resenha. E eu espero que vocês conheçam esse autor por aqui e se interessem e talvez correr atrás dos livros dele a partir daí, né? Então vamos nessa, roda a vinheta. Livro de hoje, Lars Gustafsson, A Morte de um Apicultor. Esse livro aqui foi publicado pela editora Marcador, é uma edição portuguesa, segunda edição, e a tradução é do nosso camarada Afonso Cruz com a Melanie Wolfram. Então, assim, quem me mandou esse livro, inclusive, foi o Afonso, porque eu estava procurando uma edição dele, e o Afonso falou, não, eu te mando, e realmente ele me mandou lá de Portugal. Então, cara, Afonso, obrigado mesmo por você ter mandado esse livro, li, adorei, e estou aqui agora para falar para vocês sobre este livro, tá? Então vamos lá. O Lars Gustafsson, ele é sueco, tá? Ele nasceu em 36, morreu em 2016 e é um cara muito renomado na Suécia, tá? Pelo que eu li a respeito desse livro aqui, me parece que esse aqui e talvez o último de um ciclo de 5 livros em que ele escreveu a partir de uma primeira vida autobiográfica. Então o que ele fez? Ele pega elementos da infância e da juventude dele e a partir de certo ponto, sei lá, 18 anos para frente, ele criou 5 personagens diferentes, como se a vida dele pudesse se dividir em 5 variáveis, né, 5 multiversos aí, a partir dos 18 anos, e para cada uma dele ele acentuou um traço da personalidade dele, e esse aqui é o último, né? Quem me indicou esse livro aqui foi o Lucas, e o Lucas falou também de um outro livro que também é desse ciclo, que chama Sigismund, que parece que é o outro livro dele que é bem famoso também. Então assim, cara, sobre o que é esse livro? É sobre um sujeito, também chamado Lars, que morre de câncer na década de 70, em 74, alguma coisa assim. Então a gente começa com um narrador impessoal dizendo pra gente que ele morreu e que ele deixou fontes que vão ser a base para esse livro. Então ele deixa alguns cadernos. Então tem um caderno amarelo, tem um caderno azul e um caderno rasgado, né? E esses cadernos, desses cadernos se extrai todo o texto que está aqui no livro, né? Como se fosse uma narrativa de diário lacunar com algumas reflexões aí, né? Então é isso. O Lars daqui do livro, né, esse personagem, Lars Westing, ele é um professor aposentado que se separou depois de alguns anos casado e foi viver a vida dele no interior, quase que monasticamente, assim, né, sem precisar de muito dinheiro, enfim, como apicultor, né? Então ele recebe lá um cheque da aposentadoria dele, complementa a renda dele com um negócio de abelha, com cera e com mel, etc. E vive a vida assim dele, assim, sem muito perrengue. E ele começa a sentir umas dores e tal, e ele vai ao médico fazer uns exames, porque ele está com receio de que seja câncer, mas quando ele recebe a carta do hospital, ele resolve não abrir a carta, ele queima ela e vai viver a vida dele, mesmo já suspeitando que se trata de um câncer e que ele vai morrer, né? E ele realmente se dá conta disso, que ele fala que ele percebe, o narrador fala no começo do livro, que ele não vai viver até a primavera seguinte, né? De modo que o livro são notas que esse personagem principal deixa durante os últimos dias da vida dele. E aqui ele faz, inevitavelmente, repassa momentos da vida dele, repassa a infância, repassa a juventude, repassa aspectos do casamento dele, de uma amante que ele teve, daí a amante e a mulher, né, se conheceram, a mulher dele ficou feliz que ele tinha uma amante, tá? Uma coisa meio engraçada, assim. Então elas passeiam juntas. Tá? Mas fica um certo tom assim de discurso no livro dele, em que ele faz alguns insights, algumas coisas assim sobre a vida, sobre a morte, sobre fazer o que, não fazer o que, e para onde que minha vida está indo, e etc. E aqui já tem o primeiro trunfo do livro, que é o seguinte, né? O cara
fez aí, meu irmão, um teste de Rorschach pro leitor, assim, você, não é um teste, não é uma analogia meio palha, mas é mais ou menos isso. Você, você vê toda a narrativa aqui acontecendo, mas sempre vai ter alguma coisa aqui que vai te chamar uma atenção para fazer um paralelismo com a sua própria vida, até porque são pensamentos muito universais. Eu acho que a narrativa lacunar desse livro aqui favorece muito esse tipo de associação, né? Porque quanto mais aberto, quanto menos específico, né, é o que ele está falando, maior a sua capacidade de se ligar com aquele tema ali, né, e trazer para a sua própria vida. De modo que é isso, né? Assim, o Lucas falou uma parada que é muito engraçada. Você falou assim, cara, a narrativa nórdica é foda, né? Você começa ali por causa de uma coisa, quando você termina, você tá com outros 5 problemas existenciais que você não tinha antes, fica todo fudido da cabeça aí, assim, é isso, né? E aqui você vê ele falando uma porrada de coisas. Mas assim, tem alguns desses textos aqui que são interessantes de serem acentuados para tentar extrair um significado maior sobre o livro. Tá? O primeiro, ele fala aqui sobre as abelhas. Tá? Uma coisa curiosa que contei há semanas ao Isaacson em Hamnas, ao telefone. A morte de um enxame sente-se como a morte de um animal. Tá falando do enxame de abelha porque ele cria abelha, né? É uma entidade que nos deixará saudades, como se fosse um cão ou pelo menos um gato. Mas a morte de uma abelha deixa-nos completamente indiferentes. Deitamos-nos no lixo e já está. Esse já está dos portugueses eu acho foda. Esse aqui é um livro em português escrito com sotaque português. Né? E já está. Já está o quê, cara? E pronto, né? O e pronto deles é o já está. É curioso que a atitude das abelhas seja exatamente a mesma. Um total desinteressante pela morte da... É curioso que a atitude das abelhas seja exatamente a mesma, um total desinteresse pela morte das outras, algo incomum noutras espécies animais. Se ao colocar um caixilho na colmeia, esmagar uma ou duas abelhas por descuido, as outras limitam-se a afastar os cadáveres, como se estes fossem máquinas avariadas. Mas primeiro preocupam-se com mel, se o houver. Legal. Então tem esse pedaço aqui do livro, tá bem no comecinho, tá? Vão ter spoilers daqui para frente porque eu preciso falar de alguns elementos que estão mais para o final do livro, embora assim não exista necessariamente spoiler, porque o spoiler tá dado no começo, né? O cara morre no final do livro e é isso, né? Então pronto. Tá escrito inclusive na capa, assim, ó, tá escrito assim, a morte do apicultor. O que será que acontece no final? No final o cara morre, velho, sacou? Mas tem uma hora que ele fica amigo de duas crianças que vão lá, assim, estão lá, tipo, passeando ali pela região dele, ele convida elas para entrar, eles ficam amigos, e as crianças gostam dos gibis, assim, de ficção científica, e ele fala, vamos escrever uma história de fantasia juntos e tal. E aí ele imagina um planeta distante que é habitado por centopeias, né, que é o pináculo da civilização desse planeta, e essas centopeias elas têm uma característica muito distinta com relação à linguagem. Não existe linguagem simbólica para centopeias. Então, assim, tudo que elas a única forma que elas têm de se expressar é pela coisa em si, né? Então, assim, ele fala aqui, se você quiser falar de uma maçã quente, né? Uma maçã que você pegou e a maçã está quente, a única forma que você tem de falar isso é pegar uma maçã quente e botar na mão da outra centopeia para ela sentir que a maçã está quente. Daí ela entende que é isso que você quer falar. Né? Se você quiser falar no alto de uma montanha, você tem que ir até o alto da montanha e falar isso, alto da montanha. Né? Então a centopeia anda com umas bolsinhas assim, cheias de bugiganga que elas precisam ficar tirando as coisas para poder conversar umas com as outras. Né? Então guardem esses dois elementos. A morte da abelha, pá, é isso, tá? E uma hora aqui que ele fala, que também é muito interessante, e aí tem um outro fragmento de texto aqui que ele fala assim: lista das formas de arte segundo seu grau de dificuldade. Ele faz uma lista, ele coloca em primeiro lugar erotismo, então isso aqui é uma ordem decrescente, né? A mais difícil das artes, segundo ele, é o erotismo, depois a música, depois a poesia, depois as artes dramáticas, pirotecnia, filosofia, surf, escrita de romances, pintura de vitrais, tênis, aquarela, pintura a óleo, retórica, culinária, arquitetura, squash, halterofilia, política, trapézio, paraquedismo, alpinismo, escultura, ciclismo artístico, malabarismo, a arte do aforismo, construção de fontes, esgrima e artilharia. Há uma arte que não consegui arrumar aqui, a arte de aguentar a dor. Isso acontece porque nunca ninguém conseguiu fazer disto uma arte. É uma arte com um grau de dificuldade tão elevado que ninguém se atreve a experimentá-la. Tá,
Outros elementos estão aqui para compor essa minha hipótese sobre o livro, mas assim, se eu fosse definir esse livro por uma ideia central, eu acho que vem de encontro a um problema, e eu sei disso também porque eu vi que a tese de doutorado dele tem alguma coisa a ver com isso, sobre a dificuldade da linguagem, tá? E os problemas que a linguagem tem de transpor certas experiências. Então, junto com as centopeias, junto com esses cadernos, com essas anotações que ele faz, e junto com essa incapacidade de classificar, né, suportar a dor como uma arte, né, não sabe qual que é o grau de dificuldade, na verdade o que ele está querendo dizer é isso, né, assim, a experiência humana, né, essa subjetividade, ela é tão mal exprimível que a gente não tem outra escolha a não ser viver só, né? E viver só, não só isolado do mundo, né? Como ele quis viver isolado, mas só no sentido de que a gente não consegue estabelecer uma ponte real com quem quer que seja, porque a gente não consegue traduzir as nossas angústias, as nossas crises, e a própria morte, enfim, né? Então, isso somado, né, a coisa das abelhas ali que ele fala no começo, é isso, né? A gente acaba vivendo um pouco como essas abelhas, assim, a gente tem ao fim e ao cabo, por mais que a gente consiga estabelecer uma relação de empatia, a gente acaba tendo um certo desinteresse pelo outro em algum grau, porque a gente simplesmente não consegue abarcar o tamanho da experiência que a pessoa está vivendo, né? E essa dificuldade faz com que cada homem aí seja uma ilha, enfim, qualquer coisa que você queira colocar, né? Ele fala no universo, como é que ele fala? No universo todo mundo está só, ele fala disso aqui uma hora, né? E tem um capítulo aqui que ele coloca assim, chamado Quando Deus Acordou, que é um capítulo em que Deus é uma grande entidade que está dormindo no universo, de repente ele começa a perceber que os humanos estão rezando para ele. Ele começa a atender todos os pedidos e o mundo vira uma bagunça, né? Porque é isso, porque essa nossa dimensão interna, os nossos desejos, as nossas vontades, enfim, elas são incompatíveis com o resto do mundo. A gente só pode ter elas para a gente mesmo, né? Acredito que seja isso que ele quis dizer. Para efeitos dramáticos desse livro, a questão do caderno rasgado pega demais, porque ele diz, né, que ele deixa 3 cadernos, o caderno azul, o caderno amarelo e o caderno rasgado. Só que o caderno rasgado aparece assim 1 ou 2 notas ao longo do livro e aparecem todas elas no final do livro. E o fato dele ser rasgado deixa pior, né, porque quando ele são os derradeiros momentos dele, né? Então ele coloca aqui ele passa um tempo sem dor, depois as dores voltam. E ele fala, desde as 3 da manhã, cada vez mais intenso, parte do mesmo ponto de sempre, mas agora com ramificações para a coxa e o diafragma, primeiro nível de intensidade normal, para depois passar para aquela dor incandescente. Sabia que tinha sido só uma trégua. Curiosamente, tenho a sensação de que aproveitei bem. Aí tem um outro fragmento. Ambulância 90000, Hospital Central, deixa os telefones ali. Aí outra nota, vomitei tudo, uma espécie de monotonia obstinada. Outra nota. Até água quente com mel, mas se forem golinhos pequenos ainda dá. Febre. Passei até a caixa do correio, uma verdadeira expedição ao Polo Norte. Quer dizer, vai dando pra gente a dimensão do grau de decrepitude física dele já no final da doença, né? Que ele está, né, enfim, todo fudido, enfim. E ele fala também sobre a questão da dor, né? Que fala assim, que não existe tanto vocabulário para você descrever a dor, porque a gente não consegue, porque é muito subjetivo, né? A gente não consegue catalogar dores como a gente cataloga, por exemplo, cores, né? Porque as 2 pessoas veem a mesma cor, entram num acordo, e ok, mas quando a gente está falando desse tipo de sensação, é muito subjetivo, né? Tanto que aquela escala que os médicos dão lá no hospital de 1 a 10, aquela escala é completamente subjetiva, né? Se você é uma pessoa dramática, você vai no hospital e marca 10 para tudo, mas isso não quer dizer que você está tendo uma dor de parto, por exemplo. Você pode estar tendo só uma dor, sei lá, de unha encravada, né? E então tá aí o problema da linguagem na tradução de subjetividades nossas ali, né? Tem essa questão. E eu acho que principalmente também tem a questão do saber versus não saber, né? Que é a história dele com a carta
que ele recebe, né, do hospital e decide queimar. Então, quer dizer, ele recebe a carta, queima e fala, não, vai que não é nada, né? Mas aí uma hora ele sente dor e fala, puta, tá vindo, né? Acho que é. Aí uma hora passa e fala assim, pô, talvez não tenha sido nada. Aí volta e fala, puta, a parada é... Quer dizer, o conhecimento... o conhecimento é essa faca de dois gumes aí que, tipo, você ruma, né, a sua vida intelectual, né? Quer dizer, a sua compreensão do mundo ruma para um estágio tal a partir do qual não dá para voltar mais, né? A partir do qual você não consegue mais viver numa alienação feliz, né? Quer dizer, o próprio fato de você saber que existe câncer no mundo, por exemplo, já faz com que você não fique tranquilo com você mesmo, né? É isso, né? Tipo, é aquela... como é que é? O Lucas gosta do Kierkegaard, né? O Kierkegaard que fala que a questão da angústia, né? Que você fala que o próprio fato de você saber que seus pais vão morrer já é o suficiente para sua vida ser uma angústia, né? Quer dizer, já é o suficiente para você poder afirmar que a vida não é uma coisa feliz, né? Que a vida é permeada por desgraceira e tal, né? Mas são os suecos, são os nórdicos falando, né? Os dinamarqueses, os suecos, enfim. Esses caras, a gente tá aqui no bananal, no esgoto, né, cara? Enfim, foda-se, né? O Gregório do Vivier estava falando, né, da expressão pinto no lixo, né? Que é isso, né? Que o pinto, ele tá feliz com o pinto no lixo, porque assim, o pinto ele não tem a dimensão do que seja o lixo. Então ele fica feliz, né? A gente sabe o que é o lixo, a gente não vai ficar feliz no lixo. A gente tem que ser como um pinto no lixo, né? Mas não a gente mesmo no lixo, que a gente não vai ficar feliz no lixo. É mais ou menos essa ideia, né? Você não saber das coisas a partir de certo ponto não te devolve a felicidade da alienação, né? Assim como essa vida reclusa que ele tem, né? Da qual ele se retira da cidade grande, enfim, ele sempre prefere morar no campo, não necessariamente faz com que ele se sinta melhor, porque ele já conhece as coisas do mundo, enfim, e o campo para ele pode significar uma recusa a esse mundo, mas é uma recusa parcial, porque parte ele já conheceu e isso não volta mais, né? Tanto que o mote do livro, tá, inclusive está até aqui no marcador, que é uma frase que aparece frequentemente, tá assim, ó, recomeçamos, não nos rendemos, né? Volta e meia ele fala isso, recomeçamos, não nos rendemos, que é se render, né? E isso aqui se exprime nas páginas finais do livro, que ele fala aqui, ó, um fragmento. O que me está a acontecer é repugnante, horroroso, aviltante, e ninguém me convence a aceitar isso ou me poderá persuadir de que alguma forma é bom para mim. É horrível estar sujeito a uma dor idiota e cega, a vômitos, a uma misteriosa decomposição interior igualmente idiota e insolente, seja lá qual for a sua explicação. A heresia comum consiste em negar a existência de um Deus que nos criou, mas uma heresia muito mais interessante consiste em pensar num Deus que nos tenha criado e depois dizer que não temos que ficar impressionados com isso, e ainda menos gratos. Se existe um Deus, a nossa missão é dizer não. Se existe um Deus, a missão do ser humano é ser sua negação. Recomeçamos, não nos rendemos. A minha missão durante os dias, as semanas, ou no pior dos casos, durante os meses que ainda me restam, é um enorme e explícito não. Né? Quer dizer, essa recusa da vida como dádiva, né, é justamente fruto desse esclarecimento sobre o que é a vida e o que é a angústia de morrer e etc. Né? Cara, é um livro muito profundo, né, talvez profundo demais até para se falar num vídeo do YouTube, né? É porque a galera acha que a gente faz vídeo no YouTube, a gente é tudo idiota, assim, a gente é uma cambada de analfabeto e tal, né? Mas você que é um crítico inteligente, um jornalista sério, você com 2.500 toques no jornal, você resolve a questão do livro inteiro, né? Enfim, né? O John Updike falou que é uma obra indispensável. Tá aqui, ó. Não fui eu que falei, não. O John Updike falou. Mas, cara, gostei demais desse livro. Fiquei desgraçado da cabeça, porque acho que é isso que ele quer fazer com você, né? Não tem jeito como você ler esse livro e assim, que bom que é a vida. Não tem como fazer isso, né? Mas achei uma leitura muito instigante, muito interessante mesmo, e da qual dá para tirar bastante coisa aí da homilética aí do autor, tá bom? Galera, maravilha, se inscreva no canal, estamos de volta das férias, agora a produção segue normal, espero que vocês tenham gostado dos vídeos que apareceram aí enquanto eu estive fora. O Lucas e o Elias deixaram bastante coisa
gravado, então queria publicamente agradecer a eles também que me ajudaram nesse momento difícil de correria, porque coincidiu de eu sair de férias junto com o prazo final para entregar as notas do Prêmio Oceanos. Então tava, cara, numa correria bem foda mesmo, mas deu tudo certo, né? Não nos rendemos e recomeçamos agora no Livrada. Tá bom? Galera, se inscreva no canal, ajuda a gente lá no Catarse, cara, a gente tá precisando muito, mas muito mesmo da contribuição de vocês, é sério. Quem puder assinar lá com qualquer valor, a gente está agradecendo de paixão mesmo. A gente sempre faz sorteios para vocês, sempre no começo dos vídeos de leitura do mês a gente anuncia os livros que a gente vai sortear, a gente sorteia para a galera que ajuda a gente com qualquer valor mesmo. E se inscreva no canal, continue comentando, vamos continuar conversando sobre literatura aqui, beleza? Um abraço, tchau. Let's ride, let's ride.